Olá, meus irmãos da casa de Tio Ormindo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como tem passado? E eis que nós estamos novamente aqui para falarmos do Evangelho de Jesus. E hoje vamos fazer uma exposição acerca de um tema que é muito conhecido de nós espiritistas, que é o bem e o mal sofrer. Esse tema se encontra nas Instruções dos Espíritos, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e se reporta a um texto do Espírito Lacordaire. Mas como é que é bem sofrer? E como é que é mal sofrer? Essa é uma pergunta que desde o início da humanidade ela vem sendo feita. Aliás, se nós formos observar, desde aqueles que vieram antes, de nosso Mestre Maior Jesus Cristo, já se permeava essa questão do sofrimento. Não por menos, Siddhartha Gautama, o Buda, ele já levava e já dizia que a vida das pessoas era em função do sofrimento, no sentido de que era o caminho para a sublimação, para a perfeição. Buda, que veio ao nosso planeta entre 500 e 600 anos antes de Cristo, ele falava de que nós tínhamos em nossa vida 4 nobres verdades para atender, que faziam parte da nossa vida. E essas nobres verdades ele enumerava e dizia que a primeira era a verdade do sofrimento, ou seja, todos sofrem. O sofrimento existe. A segunda nobre verdade era a nobre verdade da origem do sofrimento. O sofrimento tem um início, tem uma causa. A terceira nobre verdade era a verdade da cessação do sofrimento. Isto é, o sofrimento, ele existe, ele tem uma origem, mas ele vai acabar, ele vai se extinguir. E por fim, a quarta e última nobre verdade, que é a verdade do caminho que leva à cessação do sofrimento. Ou seja, o sofrimento tem a sua maneira, existe uma maneira pela qual nós vamos acabar com o sofrimento. E essas 4 nobres verdades, dizia Buda, elas, além de atingir a todos nós, ela, óbvio, tinha essa maneira pela qual nós poderíamos acabar com esse sofrimento. E que ele chega e nos expõe à conclusão de que a solução é o caminho reto, é o pensar retamente, é o falar retamente, é o agir retamente, é nós agirmos de maneira reta, correta. E nos remete, vocês observem bem, isso 600 anos antes de Cristo, nos remete aos ensinamentos da codificação da nossa doutrina. Porque se o caminho reto é a solução para acabarmos com o nosso sofrimento, o que é o caminho reto que não aquele texto que Kardec nos propõe acerca do homem de bem? O agir retamente é a gente proceder tal qual o homem de bem. Bom, mas se nós entendemos que 600 anos antes de Cristo já se falava tanto do sofrer, e o próprio advento do Cristo, ele vem e nos diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, Jesus então
vem a nos dizer, e ele não mente quanto a isso, que teríamos aflições, que sofreríamos, que teríamos os nossos perrengues, as nossas lidas. Então a gente começa a entender de que, se ele pede que tenhamos ânimo, fortaleza, firmeza para enfrentá-los, porque ele venceu o mundo. Logo, ele está nos dizendo, e conforme nos diz o Espírito de verdade no livro dos Espíritos, de que ele é o nosso guia, o nosso modelo, porque ele venceu o mundo. E ele diz também que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém irá ao Pai senão por ele. Ora, meus irmãos, se a gente tem que o nosso Mestre Maior nos trouxe de que passaríamos por essas aflições, então nós temos que permear por um caminho para que essas aflições, vindo até nós estamos aí na situação de aflitos, nós sabamos enfrentá-lo. Nós podemos saber enfrentá-lo muito bem ou mal, no sentido de a maneira pela qual nós lidamos com o sofrimento. Jesus nos disse, no Sermão da Montanha, em sua segunda bem-aventurança, que bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Ah, os aflitos, e quem são os aflitos? Senão nós, os anjos caídos, aqueles que precisam de consolo. Mas para termos o consolo, precisamos saber sofrer. Precisamos saber conduzir as nossas aflições. E nisso é que o Espírito Lacordaire nos mostra, nessa leitura do capítulo Bem-aventurados os aflitos, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E mais, ele nos diz que o desânimo é uma falta. Ou seja, se nós nos desanimarmos, se nós perdermos a propulsão, a força de enfrentar os nossos desafios, nós estaremos incorrendo em uma falta, em um equívoco, porque a única atitude que deve ser tomada é a atitude do enfrentamento. Mas o enfrentamento, novamente, como a doutrina sempre nos diz, com a fé raciocinada. Então, isso me faz lembrar de que essa fé raciocinada nos remete também ao entendimento acerca das coisas. E não como questões fugazes, mitológicas, né? Eu lembro aqui da mitologia grega, da caixa de Pandora, em que os deuses deram a incumbência a Pandora, dela transportar uma caixa, mas sob determinada condição, de que ela não podia abrir a caixa. Mas a curiosidade foi tanta que ela não resistiu e abriu a caixa. E no momento em que ela abre essa caixa, ela liberta todos os males do mundo. E eis que naquele momento Pandora só conseguiu rapidamente fechar a caixa e deixar dentro da caixa uma virtude, que é a virtude da esperança. Sim, a esperança de que vamos conseguir eliminar os males do mundo. É a esperança que vai nos dar força para suplantarmos os nossos sofrimentos. Mas, mitologia à parte, a gente vai entender de que essa questão do sofrimento é muito bem elaborada na justiça divina, porque diz respeito às causas atuais, como nos disse Allan Kardec, ou às causas de vidas passadas. Porque a justiça divina, ela é lógica, ela é justa, o nome já diz, justiça divina, diferentemente da justiça dos homens. Então, meus irmãos, a gente há de saber e de internalizar de que não existe uma injustiça,
de que não passamos pelas nossas expiações, provações, de uma maneira injusta, pois seria admitir que Deus, que é soberanamente justo e bom, ele não estaria sendo isso, tendo essa grande virtude para conosco. Perdão. Então, a gente vai começar a entender que a lógica do sofrimento, ela está justamente em entendermos, como dizia Buda, a sua origem, de onde veio. E Kardec nos fala, o nosso exímio codificador, de que estão nas nossas causas, né? Da vida atual e da vida passada, como eu disse. Ou seja, hoje colhemos aquilo que plantamos. E o que plantamos? Plantamos o que escolhemos. Então, somos herdeiros de nossa própria consciência. Somos herdeiros de nós mesmos. Até porque seria ilógico termos que reparar, termos que expiar erros, equívocos que não tivessem origem em nós mesmos, sim no outro. Não existe, como eu costumo dizer, uma terceirização de provas e expiações. O que existe é a necessidade do esforço próprio, é o empenho, a vontade de querer transformar-se, de querer suplantar as aflições. Vencer na vida, né? No nosso planejamento que a gente fez antes da encarnação, é o nosso objetivo. Porque se nós planejamos aquilo que precisamos, ou pelo menos aquilo que é de imediato necessário para seguirmos rumo ao caminho que todos nós estamos destinados, que é o caminho da plenitude, que é o caminho da perfeição. Para aquelas outras religiões também cristãs, a chamada escada de Jacó. E lá em João, no capítulo 14, versículo 27, o próprio Mestre Jesus Cristo nos disse que deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Não vou-la dou como a do mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Que paz é essa que Jesus nos dá? Qual é essa paz do mundo? Porque a paz de Deus não é a paz do mundo. Qual é que é a paz do mundo? É aquela paz da ociosidade, do tudo vai bem, da preguiça, de não haver lutas, de ficar descansado esperando que as coisas aconteçam, de querer progredir sem se esforçar, sem trabalho, sem serviço. E aí a gente cabe aqui o entendimento de que o trabalho, como diz Emmanuel, é aquela atividade em que a gente modifica o meio, a gente modifica o nosso entorno. E o serviço é aquele trabalho em que é uma modificação interior. É aquele trabalho do bem, o trabalho útil, né? Então a gente vai observando que nessa questão do sofrimento, a gente pode fazer um seguinte entendimento ainda, perdão, respondendo não, tentando aqui fazer uma explicação do que a espiritualidade superior passa para Allan Kardec. É porque nós temos uma opção de nada fazer, mas essa opção nos conduz também a muitas vezes fazer coisas que não eram previstas, que não estavam planejadas. Então, seria a opção de que nós buscamos o sofrimento. Ou, como diz o ditado popular, nós buscamos sarna para se coçar. São aqueles em que a codificação chama de tormentos voluntários. Nós não precisaríamos passar por isso, mas nós instigamos, mas nós agimos de maneira tal que ele viesse até nós.
através dos vícios, do cultivo de vícios, né? Da prática do mal, da prática de questões equivocadas, do caminho que difere do caminho do bem, do caminho que o Mestre Jesus deixou para seguirmos. Daí porque, na questão 921 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade nos diz, quando Kardec pergunta acerca da felicidade ser relativa, ele diz que que o homem, quase sempre é obreiro de sua infelicidade. Se somos nós os causadores, é porque não seguimos a lei de Deus. Ficamos, novamente ela, sem vontade de fazer o que é correto. E a vontade, a gente vai ver ao longo da nossa conversa, ela influencia muito. Ela, na verdade, é a grande gerenciadora desse processo de sofrer, de se libertar do sofrimento. Então, cabe a nós, meus irmãos, nessa questão, repensar nossa semeadura, como nós estamos, o que temos feito para nos melhorarmos. E aí a gente pode nos olhar com sinceridade, meditar, se auto-iluminar, fazer as nossas orações diárias, procurar estar em sintonia com o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda, para que a gente possa conseguir, porfiando no bem, como nos diz a veneranda Joana de Ângeles, nos preenchermos de coisas boas, para não deixarmos um vazio existencial de que não vale a pena, de que o sofrimento existe e que nós temos, então, que aceitar de uma maneira em que nós não reagimos. Nós precisamos fazer com que esse sofrimento ele seja processado dentro de nós no sentido de admitirmos e reconhecermos que temos que reparar. Aliás, o reparar está lá no Céu e Inferno, quando Allan Kardec nos diz acerca de como podemos superar as nossas dores, os nossos erros, através do processo que envolve o arrependimento, a expiação e a reparação. Nos arrependemos do que fizemos, expiamos, sofremos, mas precisamos reparar. Precisamos fazer com que aquilo que fizemos de errado a gente consiga fazer da maneira certa. Até porque, enquanto expiação, nós nos submetemos à expiação para voltarmos, para retornarmos ao estágio em que estávamos quando cometemos o ato nefasto, o equívoco. E a segunda questão, já que a primeira opção são os tormentos voluntários, são justamente esses que eu acabo de falar. Em cima das nossas experiências. O sofrimento ele está ligado às nossas várias vidas, às nossas encarnações, e que é um aprendizado necessário para todos nós, meus irmãos, sabemos disso. Joana de Ângeles, ainda no livro Plenitude, em que ela faz uma leitura disso que foi proposto por Buda acerca do sofrimento, ela continua falando, e ainda em cima do que Buda nos disse, de que há 3 tipos de sofrimento, que é o sofrimento da impermanência e o sofrimento resultante dos condicionamentos. Vejamos os 3. O sofrimento do sofrimento é o sofrimento em si só. Sofremos por uma causa atual, por uma causa passada. É o sofrimento que tem origem nas nossas ações pregressas, mas que pode ser de 2 maneiras. Existe o sofrimento que nos traz a dor física e o que nos traz a dor moral. As dores físicas resultantes das matrizes do perispírito, do espírito,
em que trazemos por conta dos equívocos praticados, mas que também se reverberam, nas nossas dores morais. Então, esse sofrimento, o porfiar no bem, o vencer a si mesmo, está entre aquele processo de tentativa de conseguir se libertar. O sofrimento da impermanência é justamente o sofrimento em que nós, seres humanos, queremos ter algo ou precisamos de algo, geralmente questões materiais, mas que após termos com tanto sacrifício, com tanto sofrimento, nós vemos que não foi tão valoroso assim. Então, um exemplo prático da vida material, que inclusive até ela nos dá, é querermos comprar determinado veículo e nos esforçamos e compramos e fazemos um parcelamento extenso. Nada contra. A questão é o sofrimento do pagar as parcelas. Porque se não havia condições, por que se esforçar, sofrer por algo que não tem um valor dos sentimentos, que não vai nos engrandecer espiritualmente? E nós, a sociedade atual, ela sofre muito por essa impermanência, por essas questões materiais, de que só seremos felizes se tivermos algo, aquela casa, aquela roupa, aquele sapato. Então a gente começa a entender de que existe esse sofrimento que decorre de um processo do não autoconhecimento nosso e das tratativas para a gente começar um processo de autoiluminação. E o sofrimento resultante de condicionamentos? Esse é um outro grave sofrimento. Porque, meus irmãos, o que ocorre na sociedade atual é uma grande proliferação, como vemos, de vícios, de atitudes que não são atitudes retas, como o Buda disse lá, que não são atitudes do homem de bem, mas que elas proliferam na sociedade. E muitos seguem, muitos mergulham nessas ações, nesses vícios, nesses devaneios, né? Por conta do condicionamento. Já que está todo mundo fazendo, eu também vou fazer. E aí nós temos as viciações do alcoolismo, por exemplo, do tabagismo, dos deslizes morais, do sexismo. Então, esses condicionamentos aprisionam, acrisolam os espíritos em um sofrimento em que é difícil a libertação, porque requer, como todos os outros sofrimentos, uma cota até maior de empenho, de esforço do espírito. E a gente vai observar de que muitas vezes, mesmo no meio espírita, a gente ouve assim: quando eu desencarnar, eu não vou querer mais encarnar, eu não vou reencarnar. Eu vou querer resolver minhas questões, tudo que eu tenho para expiar lá no mundo espiritual. Lê do engano. As nossas questões que foram originadas no nosso mundo material, elas tendem no mundo material serem resolvidas. Porque no mundo material é que nós mostramos a Deus que viemos para a batalha, tal qual o militar que Lacordaire cita no trecho Bem ou Mal Sofrer, que vai para a batalha e esperando se sagrar vitorioso. É isso que nós devemos performar. Sagrarmos-nos vitoriosos. Em vez de recebermos medalhas, louros da vitória, nós recebermos o acréscimo de iluminação que precisamos para continuarmos a nos erguer rumo à nossa plenitude. Então a gente vai começar a entender de que como é então que sofremos? O bem e o mal sofrer. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, tem um capítulo, salvo engano, número 80, isso, 80, que chama Como Sofres? É uma pergunta. Como sofres?
E Emmanuel discorre nesse capítulo, meus irmãos, que não basta simplesmente a gente sofrer para crescer espiritualmente. É indispensável saber sofrer, extraindo desse sofrimento, retirando desse sofrimento as bênçãos de luz que a dor oferece a um coração sequioso de paz. Porque sofremos, temos as nossas aflições, porque o nosso coração se encontra sedento de paz. Nós precisamos entender de que muitas pessoas padecem, sofrem, muitos se complicam e muitos sofrem por não saber por que estão sofrendo. Ou ainda, não sabem aproveitar as provações que vêm para se retificar e sofrem ainda mais a angústia ainda maior. Então, nos dias atuais, a gente tem que entender que todos sofrem na Terra. Não se iludam, meus irmãos. Muitas vezes vemos nas mídias sociais, nas telas, no ônibus, no metrô, no nosso dia a dia, pessoas com sorriso, pessoas com uma aparência de plena felicidade. Mas todos nós temos as nossas angústias. Trazemos em nós aquela sede de paz. E que muitos de nós ainda incorremos no erro de buscar a água salgada para dessedentar a nossa sede, o que não ocorre. Então a gente vai vendo que, independente de ser pobre, rico, da questão social, da questão da etnia, da questão da nacionalidade, a dor é igual para todos. A dor está presente de uma maneira equânime. E aí a gente vai entender de que, para nós tomarmos uma posição contra a dor, nós temos três formas, três maneiras de lidar. Quais são? A gente tem duas formas que são ditas formas egoísticas. São formas de extrema polaridade, porque é uma postura egóica que a gente tem diante da dor. Quais são essas duas polaridades? É a polaridade de não se fazer nada, é a polaridade passiva da gente nada fazer, porque a gente, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, não quer reagir, mas não reage. Não é por conta de não ter forças, mas é por uma não aceitação. E temos o outro polo dessa reação egóica, que é o polo reativo. O outro foi passivo. Esse é o reativo, mas é um reativo em que se produz o sofrimento. É o reativo do mal sofrer. É o reativo que nos leva a reagir mal ao mal que acontece conosco. É aquele polo em que nós temos os nossos murmúrios, as nossas queixas, as nossas reclamações. É aquele polo em que a gente não aceita e muitas vezes praguejamos contra Deus, a fim de que não mereceríamos aquilo. E mais, projetamos no outro esse sofrimento, essa reação nos leva a questionar Deus, por que não o outro e sim eu que estou passando por isso? E a terceira maneira de agir com essa dor, com esse sofrimento, é aquela forma que a gente diz que é a forma essencial, é a forma equilibrada, proativa, é aquela que nos liberta do sofrimento, é o bem sofrer, é o do procurar entender. E isso nos leva a uma virtude que temos que ter para nos auxiliar nesse processo de libertação do sofrimento, que é a resignação. Essa terceira forma de lidar é com a resignação.
Meus irmãos, vou abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: resignação é diferente de acomodação. A gente vai observar o seguinte: muitos confundem se resignar com se acomodar. Muitos não espiritistas chegam a nos dizer que somos muito passivos, que a gente aceita tudo. Vocês espíritas não reagem, mas pelo contrário. A resignação, ela é justamente o aceitar raciocinadamente, mas com uma atitude, uma ação de ir para frente, com firmeza, para fazer com que o sofrimento ele acabe. Uma diferença prática e rápida de resignação e acomodação é a situação em que dois alunos, num determinado colégio, faculdade, eles recebem a prova do professor. Os dois tiraram a nota baixíssima. Por exemplo, tiraram um. Um dos alunos, ele pragueja, ele se revolta, se rebela, até sai da escola, tranca a matéria da faculdade, larga o curso por não aceitar. O outro, ele olha a nota, ele passa pela biblioteca da escola, pega livros e dali por diante ele abre um período de estudo sincero, noite e dia, fazendo com que ele possa aprender o assunto. E vem a prova e ele tira uma nota melhor, uma boa nota e uma outra boa nota e passa na matéria. Um não foi resignado, um foi acomodado, o outro se resignou, aceitou que a nota era merecida e envidou esforços e conseguiu para superar aquela perda, né, momentânea, né, da nota escolar. Então, raras são as almas, meus irmãos, que sabem vencer, que sabem extrair o bom do sofrimento. E é isso que a doutrina espírita nos convoca para que nós possamos nos compreender e daí traçar estratégias a fim de que possamos vencer o sofrimento, a fim de que tomemos conhecimento que os gozos e prazeres transitórios, eles mais atrapalham do que auxiliam-nos nesse processo. Por quê? Porque o mal sofrer, ele nos leva a algo muito pior, que é a tristeza. E uma vez tristes, e aí a gente volta a falar desse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde essa leitura está inserida, existem outras leituras, tais quais suicídio e loucura, melancolia. A tristeza, meus irmãos, se não cuidada a tempo, nos conduz a uma depressão, que é um tormento, uma doença que está muito, muito disseminada na nossa sociedade. E uma depressão, quando não tratada, nos conduz a essa tristeza profunda, à melancolia e, muitas vezes, infelizmente, aos casos de suicídio. Então, a gente tem que entender de que, sem essa noção de tristeza, a gente não vai ter a noção de felicidade. Se nós quiséssemos viver numa rede tomando água de coco, sem que ninguém nos importunasse, nós não iríamos fatalmente querer singrar os mares, descobrir novos caminhos, cair para a estrada que conduz a Deus. Ficaríamos no ócio, na preguiça. Então, para que essa noção de felicidade que é relativa nos chegue, essa tristeza, infelizmente, no mundo de provas e expiações, ela tem que fazer parte. Porque a tristeza e a alegria são elementos opostos, mas que se complementam. E quem nos diz isso é Carl Gustav Jung, o grande psicólogo da psicanálise, das teorias da psicanalítica, em que ele diz que a felicidade perderia o seu significado se ela não fosse equilibrada
pela tristeza. Olha Jung nos remetendo aos ensinamentos de Lacordaire acerca do bem e do mal sofrido. Meus irmãos, apesar das dores, devemos seguir adiante, consolados, caídos, mas seremos reerguidos, porque o nosso próprio Mestre Jesus nos disse de que ele venceu o mundo. E a gente precisa, tal qual Paulo nos fala na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 12, ele diz: portanto, levantai as suas mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. É isso. Nessa estrada, nesse caminho, vamos cair sim algumas vezes, mas sempre vamos nos reerguer, se tivermos a fé, aquela esperança que Pandora guardou na caixa, e a caridade, que aliás o próprio apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que é a fé, a esperança e a caridade, mas que dessas três, a última, a caridade, é a mais importante. Então, fazer o bem, o porfiar no bem, está no caminho que nos leva à libertação do sofrimento. O nosso Emmanuel nos diz no livro Consolador que ninguém liberta-se, que ninguém alivia a sua dor, seu sofrimento, sem aliviar a dor do outro. Então a gente precisa entender, tal qual Paulo, que teve um histórico de vida, sabemos nós, no início, na juventude, de perseguição e de martirizador dos cristãos, até o final de sua vida, já lá, quando preso em Roma, em que ele diz que nada mais poderia lhe molestar, poderia tentar contra ele, porque ele já trazia dentro dele as marcas do Cristo. São essas marcas, meus irmãos, a marca da misericórdia, da benevolência, a marca que nós temos que trazer do Cristo é essa, de sermos pacificadores, de propormos a paz ao mundo. Não nos turbemos, como disse Jesus, porque nós precisamos sim saber nos libertar dessas amarras que ainda nos prendem. E que o próprio Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo Revelação pela Dor, ele nos mostra e descreve de que é o nosso caminho, de que a resignação é o caminho, é a virtude que devemos ter. Porque se não fosse a resignação, se não fôssemos por esse caminho, seria um total desespero. Nós sofreríamos duas vezes. Sofreríamos porque a gente estava sofrendo e sofreríamos por não saber o porquê do sofrimento. Então, meus irmãos, nos atentemos quanto a isso. Vamos parar para pensar, para entender de que maneira nós podemos aliviar. E essa maneira está, primeiramente, em nossa autoiluminação. Nós precisamos, meus irmãos, nos descobrir, o autodescobrimento. Como eu costumo dizer, autodescobrimento não é inventar nada acerca de nós, é descobrir o que lá já está, em nossa consciência. É fazermos as nossas orações diárias, a meditação, sinceramente procurar entendermos quem nós somos, o porquê fazemos determinadas ações e começarmos simultaneamente aquelas pequenas atitudes que eu sempre falo do bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, com licença, por gentileza, será? Muito obrigado. É de pequeno que nós vamos subindo nessa escada evolutiva. Porque não vamos dormir, não vamos ouvir esta palestra, não vamos ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o bem e o mal sofrer, e vamos acordar no outro dia como anjos.
nós precisamos entender que muitos trazem sofrimentos de anos, de séculos, talvez até de milênios. E não é em um ano, não é em 100 dias, não é em 100 anos, muitas vezes, que vamos conseguir nos libertar. Esse trabalho é um trabalho que é feito a 3 mãos. Na verdade, é um triângulo amoroso, porque é um trabalho que se encerra, é um trabalho que está firmado no maior mandamento que Jesus nos deu e nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse triângulo amoroso do amar a Deus, do amar ao próximo e do amar a mim mesmo é que é essencial esse equilíbrio desse triângulo para que a gente possa conseguir efetivamente nos vencer. Aí sim, a gente vai poder dizer, como Lacordaire fala, me permitam ler, no final do texto Bem ou Mal Sofrer, ele diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, podem então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. E Lacordaire magnanimamente fala que não basta só a oração. Nós precisamos da fé viva, da prática do bem. A oração precisa dos seus complementos. Precisamos fazer a nossa parte. Então, meus irmãos, antes de perdermos energia, de gastarmos energia se rebelando, se lamentando, vamos inverter o jogo. Vamos buscar o entendimento na prática do bem, o entendimento em nos conhecermos, em fazermos esta reforma íntima para começarmos a nos libertar desse sofrimento. Porque esse é o único caminho. É o caminho que foi nos dito e foi deixado por nosso Mestre Jesus. Eu quero deixar a todos vocês aqui um grande abraço, um feliz feriado de São João para todos vocês. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, sejamos felizes. Até a próxima.